Olá, esse é o programa Arte Comentada. A proposta dessa série é fazer um registro de saberes de mulheres contemporâneas, fazedoras de cultura, atuantes no Rio de Janeiro, que trabalham com e de sua arte, cultura e educação, que nasceram e cresceram no universo da cultura popular brasileira. Elas irão contar suas histórias de vida e de trabalho no setor da cultura, nesse tempo em que vivemos, seus aprendizados, suas dificuldades e suas realizações. É um prazer termos a oportunidade de registrar, ouvir e conhecer um pouquinho de suas histórias, seus saberes e sua arte. Gleide Cambria. Dançarina, coreógrafa e diretora de movimento de dança afro com 35 anos de profissão. Professora da turma de dança afro Guileu Cambria, do curso de extensão Performance Afro da Unirio e diretora da companhia Bamboiá de Dança Afro. Além de ter realizado diversos trabalhos em espetáculos com dança, música e participações em oficinas, palestras e debates acadêmicos, no carnaval desse ano coreografou a ala Samba de Caboclos da Escola de Samba Império da Tijuca e saiu como destaque representando a orixá e Abalé na última alegoria da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, do Grupo Especial, que conquistou o título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2022. Seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar e falar pra gente um pouquinho sobre você? Olá a todas, todes, todos. Eu sou Gleide Cambria, Guileu Cambria, mãe, mulher preta, dançarina, bailarina, coreógrafa, diretora de movimento da dança afro. Eu sou de Ilhéus, que é sul da Bahia, mas já moro aqui no Rio de Janeiro há 21 anos, onde venho desenvolvendo um trabalho de força e resistência. E como é a sua história de vida? Onde você nasceu? Como foi sua infância, família e suas origens? Bom, falar da minha infância é relembrar, de onde nasceu todo o interesse sobre a cultura, sobre a dança, sobre a religiosidade. Eu, quando criança, acompanhava todas as festas que tinham e aconteciam na nossa casa. Eu que venho de uma família que vive a religião e cultua a religião do candomblé, que cultua as forças ancestrais dos orixás. Então, eu presenciava e fazia parte de tudo aquilo antes mesmo de ter essa consciência. Ao ver as festas acontecendo, tudo me chamava a atenção, E eu, ao invés de estar brincando com os primos, enfim, e de estar curtindo, como a maioria dos meus primos faziam, eu estava ali prestando atenção na dança, nos gestuais. Aquele mundo já me encantava desde sempre, Era um mundo fascinante para mim. Então, a minha infância remete muito a esse lugar dessa descoberta, De viver aquela vida dentro do terreiro. Como é a vida de uma criança, Dentro de um terreiro de candomblé. O aprendizado, o respeito aos mais velhos. Então, são bases que eu trago comigo até hoje para dentro do meu trabalho. Eu venho de família grande, A minha avó teve 14 filhos. Então, a árvore genealógica da família é bem grande. O tempo todo eu tive esse convívio com muitas pessoas, perto. A gente brincava até chegar a dizer que a gente não precisava, convidar pessoas para as festas de aniversário, porque só a família já dava conta, Mas o aprendizado é muito grande, Eu aprendi tendo referências de todos os gostos, de todos os tipos, culturalmente falando, Então, tanto pro lado da dança, quanto pro lado da música, eu sempre tive boas referências. E a convivência mesmo, dentro do terreiro, não só a família de sangue, mas a própria família de santo também, Sempre muito presente. Então, são muitos tios, muitas tias, muitos primos, e o tempo todo a gente tá sempre junto, Tá fazendo tudo junto, tá todo mundo ali, todo mundo mora perto, Todo mundo mora ali em volta da comunidade do terreiro, do espaço, do sagrado. E eu sempre tive essa referência, da minha avó, que é a mãe de santo, a nossa Nengua de Inquice, Mãe Ilza Mucalê, que sempre gostou de ter as pessoas em volta. Ela gosta de ter a família em volta. E mesmo vindo aqui para o Rio de Janeiro, eu procurei formar essa minha família aqui também, com os meus alunos, com os meus amigos, de poder ter um pouco desse calor e de ter essa alegria que é você ter muita gente por perto, de gostar de alimentar muitas pessoas e de ter essas pessoas ao seu lado, de agregar, de somar e fortalecer. Então, as lembranças assim que eu tenho e que eu trago comigo, procurando fazer essa rede crescer
né? Aqui hoje no meu convívio, aqui ao meu redor, vem sempre dessa base familiar, certamente, na Bahia. A minha criação, ela sempre foi muito consciente, assim, desse lugar e daquilo que eu queria, né? Daquilo que eu queria para mim. Desde muito nova, eu sempre gostei muito de dançar, né? E acompanhava a minha avó, mãe Ilza, né? Nas escolas de samba da cidade de Ilhéus, em que ela já fazia parte, né? Minha avó tem uma participação muito grande nesse âmbito cultural da cidade de Ilhéus, nessa formação da cultura de Ilhéus, assim como toda a minha família, que fundaram outros blocos antes do próprio bloco Afro de Lazense, e eu sempre tive muito presente com ela nessas cenas culturais que aconteciam na cidade, né? Mas falar da minha criação me lembra muito essa relação com meu pai, né? O meu pai já falecido hoje, mas o meu pai, ele não achava que a dança fosse me levar a algum lugar, ou que fosse me trazer algo, né? E minha avó sempre foi aquela pessoa que brigava por isso, para que eu pudesse fazer aquilo que eu gostava, assim como a minha mãe, né, minha mãe Ivonete, que também tentava, né, falar para o meu pai que era o que eu queria, era o que eu gostava, mas meu pai me dava uma criação muito mais severa, né? No sentido de querer que eu realmente estudasse, de que, sabe, precisava estudar para me formar em algo, né? Com uma profissão, com diploma, porque a dança não ia me dar nada, não ia me levar a lugar nenhum. E isso foi muito complicado, assim, até ele entender de fato que era o que eu gostava, né? E aí, enfim, com um pouco mais de idade, começar a conquistar os frutos desse trabalho e ele realmente perceber e se dar conta de que, sim, a dança, ela podia, sim, me levar como me levou para longe. Que a gente precisa, óbvio, né, do estudo, a gente precisa desse lugar, mas muito importante também saber que a cultura, sim, é educação e que aquilo, para mim, era o que me fazia feliz. A minha origem, com certeza, ela vem, né, desse lugar da religião. A minha origem é ancestral, a minha origem é do candomblé. Essa é a minha linguagem, é isso que eu danço, é isso que eu canto e é isso que eu trago para dentro do meu trabalho, com toda certeza. E além dessa força que vem das suas origens, quais são as referências e influências que marcam a sua trajetória e suas motivações para seguir em frente? Bom, e aí eu fui crescendo, né, e procurando, estudando, me aprofundando cada vez mais também, né, nesse mundo artístico e fui encontrando pessoas que foram de fato grandes referências na minha vida. Sem dúvidas, a principal delas é a minha avó, mãe Ilza Mucalê, que sempre me levou para esses lugares onde aconteciam, né, a cultura na cidade de Ilhéus. Mas tenho nomes incríveis, assim, de pessoas que também me fortaleceram muito, como Zebrinha, diretora do Balé Folclórico de Salvador, tantos outros professores, como Nildinha, como Vera Passos. São pessoas que trazem fortes bases, assim, para dentro do meu trabalho hoje em dia, daquilo que eu desenvolvo hoje em dia. Então, essa cena cultural afro-brasileira de Salvador, da Bahia, é muito forte e é referência, né, para o Brasil inteiro. Então, são realmente nomes que fortalecem. O Zebrinha é uma pessoa que influencia muito, né, no meu trabalho. Eu nunca passei, né, por Salvador, eu nunca estudei em Salvador, né, na escola de dança de Salvador. Então, todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu aprendi foi de fato das minhas pesquisas, né, de ver e dos encontros, sim, que tive com esse mestre incrível em oficinas e workshops, né. Então, é dele que vem toda essa minha inspiração aí, que influencia diretamente, assim, para o meu crescimento pessoal e profissional dentro da dança. O que me motiva é a minha família. Acho que é a maior motivação para que eu siga no mundo da arte. Pensando na força dos meus ancestrais que me fizeram chegar até aqui, eu também quero ser referência um dia para eles, de continuar sonhando, né? De que continuem sonhando com a possibilidade de conquistar coisas melhores. Então eu quero fazer parte dessas mudanças para que os mais novos possam chegar e ter esse caminho aberto. E como você define como é ser mulher? Ser mulher no momento atual que a gente vive hoje talvez também seja um dos grandes desafios que a gente enfrenta. Ser mulher preta, acho que o dobro disso. Mas como mulher e como mulher
preta, como mulher consciente do meu lugar, do meu papel, da minha importância dentro da sociedade, no meio em que eu convivo, isso só me faz ser ainda mais forte e ter ainda mais garra, mais gana, sabe, para lutar e para vencer. Eu que venho de uma família onde tem referências de mulheres fortes, de fibra, poderosas, que não desistem nunca. Então, acho que esse é um dos maiores legados também que eu trago comigo, daquilo que eu aprendi, né, e dentro de casa, e do que eu trago como verdade na minha vida. A força, sabe? Ver a força da minha avó, que criou 14 filhos sozinha, é a minha maior referência, assim, né? E a minha mãe, que me criou também, me dando educação, me ensinando o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que não só para os meus filhos, mas também para os meus alunos, eu procuro sempre passar essa força, trazer um pouco desse lugar, dessa coragem da gente enfrentar, sim. Os problemas existem, mas nós mulheres temos uma força ancestral, né? Eu trago essa força ancestral comigo e isso me faz ser forte, isso me faz ser a mulher que eu sou. E como você construiu e continua construindo o seu trabalho? Bom, como eu disse, eu venho de Ilhéus, né, de uma família que perpetua e que cultua a religião do candomblé. Nós somos da nação Angola, terreiro fundado em 1885, que está na sua 4ª geração com a minha avó. Assim também como sou fundadora do Bloco Afro-Julazense, né, bloco que pertence à minha família também, do qual eu fui coreógrafa por muitos anos. Essa minha bagagem toda, ela vem de lá, ela vem desse lugar, né, ela vem desse chão, dessa força cultural ancestral e primitiva. Eu trabalho com a dança afro-brasileira, com a força, a gestualidade, as simbologias das danças dos orixás e trouxe para dentro desse trabalho um pouco dessa vivência e dessa verdade, né, de tudo que eu sou, que me faz como ser humano, que me faz como mulher, é o que eu trouxe para dentro desse meu trabalho. Então eu venho construindo essa base de força relacionado a simbologias e a gestualidades, trazendo cantigas, né, principalmente focando na energia do corpo, na transformação corporal, né, em tudo que se dá a partir do momento em que a gente acredita nessa força maior, independente de religião. Eu digo sempre isso, independente de religião, de fé e de crença, acho que o importante é a gente acreditar numa força maior na vida, e aí é de onde vem a principal fonte de energia desse meu trabalho, é exatamente você se redescobrir, se reconectar com as forças do seu corpo para poder transbordar, para transcender. Então, é um lugar onde tudo é permitido, né? São aceitos todos os corpos, pessoas de todas as idades, e eu acho que o importante é essa construção de energia coletiva que a gente produz a partir desse momento em que a gente se entrega, né? E que a gente se entrega com verdade, deixando fluir aquilo que a gente tem de melhor, né? Tudo que é positivo vindo de dentro para fora. A maior dificuldade nesse meio são as pessoas acharem que quem faz arte não está trabalhando, que a arte não é trabalho. Acho que esse é o grande problema que a classe artística enfrenta, que é exatamente as pessoas não conseguirem diferenciar que, apesar de fazermos nosso trabalho sendo arte e fazermos com amor, isso também é trabalho, né? É o nosso ofício, e isso precisa ser reconhecido e valorizado. Acho que a parte mais importante desse meu trabalho é exatamente a dimensão educacional que nós, como mestres da cultura popular, podemos levar e contribuir nessa cena cultural. A gente está contando a história de um povo, a gente está falando de uma luta, né? Uma trajetória de lutas para conquistar os nossos espaços. Então, é preciso ter essa consciência de quem somos, onde estamos e onde queremos chegar. Isso é algo que eu sempre digo para os meus alunos. Mas conscientizar também pessoas, pretos e brancos, de que cada um ocupa o seu lugar, mas de que todo mundo precisa de todo mundo. A gente está falando de forças ancestrais, a gente está contando histórias ancestrais, e é preciso que haja esse respeito e que haja esse espaço, que a gente possa estar em todos os lugares contando a nossa própria história, né? Sem precisar que outras pessoas o façam por nós. Gleide, conta um pouquinho dessas memórias, desse início da sua trajetória na dança e o porquê de trabalhar com a dança popular. Você se imagina fazendo outra coisa?
Eu trago tantas lembranças comigo, são tantas coisas assim que a gente já passou, né? Que eu já passei para chegar até aqui. Trago as lembranças assim, trago na memória os carnavais antigos ainda na Bahia com os lazenses, né? A correria que era para a gente poder preparar, né? Todo o carnaval. Eu que ficava responsável pela ala da frente, né? Um grupo com 40, 50 pessoas que nunca tinham dançado, outras sim, enfim, e tinha que preparar uma coreografia também para ser apresentada na avenida. Mas acho que sobretudo são as grandes lembranças mesmo de tudo que eu passei para me fazer ser a pessoa que sou hoje, né? Enfim, eu dava aula todos os dias, trabalhava todos os dias, de manhã até à noite, e eu saía de uma ponta da cidade onde eu, né, dava aula e participava também de um grupo, de um projeto de extensão na Universidade da UESC, lá em Ilhéus, até o outro lado da cidade, onde eu ia para participar de eventos e festivais das academias de balé e dando aula, né, fazendo essa troca. Então era uma maratona, assim, a gente não parava, a gente estava o tempo todo vivendo e respirando arte, né? E eu acho que tudo isso, entre todos os perrengues, né, os pontos positivos e negativos de tudo que a gente viveu, certamente é o que me fortalece também para estar aqui hoje e ter me tornado a profissional que eu sou, enfim, com consciência e valorizando cada vez mais a nossa cultura e a história do nosso povo. Eu nunca trabalhei com outra coisa na vida. Eu tenho 43 anos, são 35 anos já aí de profissão na dança. Eu comecei dançando com 7 anos de idade e acho que a essa altura, de fato, não saberia fazer outra coisa. A dança é algo que está entranhado em mim, sabe? Eu tenho esse privilégio de trabalhar e de fazer o que eu gosto, com o que eu gosto, né? Não são todas as pessoas que, infelizmente, trabalham com o que gostam. Então, eu reconheço esse lugar, eu reconheço tudo que está à minha volta, tudo que eu conquistei também para chegar até aqui, mas a dança é algo que faz parte de mim. Acho que eu não saberia viver sem dançar. Não vejo outra coisa para mim nesse futuro, a não ser seguir dançando e ensinando, falando sobre a minha arte, falando sobre a cultura, falando sobre religião, desmistificando todo esse preconceito que existe em relação à religiosidade quando se fala de candomblé. Eu acho que a gente vem com uma missão nessa terra e eu acho que a minha missão é essa. E quais são os desafios que você enfrenta? Acho que o maior desafio que eu enfrento dentro do meu trabalho é exatamente quando a gente fala de cultura afro-popular, quando a gente ressalta a força dos orixás, são deuses, né, que são ligados à religião do candomblé. Quando a gente fala dessa mitologia, é o preconceito. Então, para a gente poder se manter nesse lugar e ter esse olhar de que o nosso trabalho precisa ser valorizado para que nós possamos manter os músicos, né, para que a gente tenha apoio e patrocínio para espetáculos, acho que esse é o maior desafio. É a gente se manter nesse lugar de produção como trabalho numa situação mais instável. E Guileu, sobre suas realizações, principalmente depois que você vem para o Rio de Janeiro, o que você poderia destacar? Apesar de viver num cenário muito complicado, né, quando se fala de cultura hoje em dia, eu me sinto uma pessoa realizada. Eu já morei fora do Brasil e pude levar a minha dança, a minha arte e a minha cultura para outros lugares, de pisar em outros palcos e aqui mesmo de poder realizar espetáculos, né? Eu tenho uma companhia que se chama Bamboiá, é uma companhia formada pela vontade e desejo dos alunos, então não é uma companhia de dança preta, mas sim uma companhia de dança formada pelos alunos, e tive a sorte e a felicidade de já realizar 4 espetáculos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu me sinto realizada por ter sim o meu trabalho reconhecido, por ter chegado nesse lugar, de fazer com que o meu nome seja lembrado e seja ligado à arte e à cultura afro, quando a gente fala de mitologias e simbologias, gestualidades da dança afro-brasileira ligada aos orixás. Então eu me sinto realizada em ver a transformação, né, dessas pessoas, desses alunos, e dar essa possibilidade de que pessoas comuns e pessoas normais de todos os tipos e de todos os corpos, idades e tamanhos possam dançar. Você, como profissional da cultura, uma trabalhadora da cultura, como define essa vivência diante da nossa realidade local, da nossa realidade nacional? Eu acho que o problema, na verdade, ele não é regional. Eu acho que o problema é quando se fala de cultura preta. Infelizmente, nós não temos apoio
né? E isso torna o nosso trabalho muito mais difícil. Falta o reconhecimento, falta o espaço. Quando a gente fala de cultura afropopular e quando a gente fala da dança afro, que traz essa simbologia dos orixás, há muito preconceito e a gente precisa quebrar, né, esses padrões aí, todas essas coisas que ligam à demonização, a muita intolerância religiosa. Então é muito difícil da gente poder conseguir espaço para mostrar o nosso trabalho. E sobre a política pública e incentivo à cultura, na sua opinião, o que falta, o que é preciso ser feito e quais são os caminhos possíveis para um maior fomento à cultura nacional? É muito difícil, né? Essa questão é uma questão muito difícil. A gente, na verdade, hoje em dia, só conseguimos apoio, né, e patrocínios, enfim, investimento através de editais. No nosso meio, os trabalhos acabam acontecendo, né, de maneira muito informal. E isso nos traz muitas instabilidades. Então, eu acho que essas formas, né, esse formato de participação para editais, eles deveriam ser um pouco mais abertos, né? Porque às vezes é tanta burocracia que a gente também enfrenta, né, e acaba não se enquadrando dentro de alguma questão que nem todas as pessoas, enfim, que têm um trabalho incrível pode participar, né, enfim, entrar num edital para ter esse apoio e essa verba, enfim, esse financiamento, esse incentivo para produzir, né? Então, seria muito bacana se houvesse essa abertura, né? Se tivesse esse caminho facilitador para que companhias, né, pequenas, para que grupos pequenos, para que projetos de porte pequeno pudessem estar participando de editais, concorrendo e que pudesse ter real possibilidade de ganhar uma lei de incentivo. E em relação ao futuro, quais seus planos? Acho que depois de ter passado, né, por essa pandemia aí que a gente passou e ainda de fato vem enfrentando, né, foram 2 anos parados, né, e logo então eu comecei a dar aulas remotamente, né, enfim, online. O que foi bem difícil foi um reaprender, né, de como ensinar e como falar da nossa cultura sem estar vivenciando isso na prática ali com o corpo, trocando com o outro na energia do contato, né, de estar perto, de sentir o calor. E então, enfim, agora eu acho que tudo que eu quero é poder pensar futuramente em produzir. Acho que a gente precisa produzir arte cada vez mais. A gente viu que nesse momento foi a arte que salvou, né, muita gente. Eu tive muitos relatos de pessoas que me escreveram dizendo o quanto as aulas, o quanto esse contato, o quanto aquele compromisso, né, naquele dia, naquele horário, vinham ajudando pessoas a superar e a enfrentar todo esse problema que a gente viveu, né? Então a gente dá mais valor a tudo isso que a gente tem, né? As relações, as amizades e ao momento. Então tenho planos aí pra gente poder fazer um novo espetáculo, um espetáculo que eu pensei, imaginei, idealizei nesse momento de pandemia, que se chama, por enquanto, Tempo. A gente vai falar do tempo orixá, tempo presente, tempo futuro, e aí a gente está focado nisso agora, em retomar com os processos e trabalhos da companhia, da Bamboiá, para a gente poder apresentar um trabalho aí para novembro. Então, é isso. Para a gente fechar, o que você diria para aqueles jovens ou não que desejam trabalhar e viver a partir da sua arte? Que não desistam, né? Que é muito difícil, sim, viver de arte, né? Viver da arte, mas que não desistam. Muitas portas vão se fechar, mas outras tantas janelas também vão se abrir. É preciso que a gente tenha, sim, consciência, né, desse cenário atual que a gente vive. Então é preciso estudar, se aprofundar, conhecer mais a nossa própria história, mas é importante seguir em frente, né? A arte salva, a arte é educação, fazer arte é política e a gente precisa seguir, né, dando continuidade a esse legado que nos foi deixado. Guileu Cambria, nossa convidada do programa Arte Comentada, muito obrigada por contar um pouco da sua história aqui pra gente. Essa foi mais uma edição do Registro Oral sobre Saberes de Mulheres Fazedoras de Cultura do Rio de Janeiro. Até a próxima!